Primeiro, gente, muito obrigada por estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês foram ótimas. E eu tenho algumas perguntinhas para falar para vocês. Para as duas. Meninas, como foi o processo de dublagem para vocês, os personagens? E como que veio o convite? Então, no meu caso não foi convite. Eu fiz um teste. E aí esse teste foi mandado para fora. E aí eles tiveram uma aprovação lá, acho que comparando com a voz da Chelsea original. E aí fui selecionada. Fiquei muito feliz. Esse é o meu segundo projeto de dublagem, que é uma arte que eu amo, adoro dublagem. Sim. Gosto de ouvir coisas dubladas também, sabe? Eu realmente acho interessante. Eu que trabalho muito com a voz, eu acho que a voz é um ótimo instrumento, um instrumento muito importante para o ator. E no caso da Chelsea, era uma diversão porque eu tinha vários lugares para acessar ali, né? Vários registros para explorar. Tanto o mais meigo, mais doce menina e agudo, tal, quanto o da Nerissa, que era mais pesado e um grave. Eu saí quase rouca do estúdio. Mas era gostoso no sentido de, como eu não faço isso sempre, ter uma oportunidade onde eu posso fazer duas coisas diferentes em uma só, pra mim foi um prato cheio. Então eu adorei. Sem falar que o filme é uma graça. Sim. E é um filme divertidíssimo, que mesmo se eu não estivesse dublando, eu assistiria e adoraria. Então, eu adorei fazer. Eu também passei por um processo de teste, né? Sim. E também fiz teste com dubladoras incríveis. Sim. E pra mim é uma honra estar aqui hoje, porque não sei se você sabe, mas esse filme é o primeiro filme da DreamWorks dublado em São Paulo, né? Sim. Então isso é muito legal. Sim. E até comentaram que é o primeiro filme da DreamWorks com um nome feminino como protagonista. Sim. Então pra mim tá sendo uma baita honra, por mais que esse seja o meu dia a dia, que né, dublagem é a minha vida, é o meu trabalho. Bate um frio na barriga diferente, né? De falar, caramba, o nome do filme é Ruby Marinho e eu sou a Ruby. Dá um negocinho assim, é muito legal. Legal. E aproveitando nesse processo de dublagem, gostaria de saber de vocês, como foi buscar essa referência de voz? Você falou que teve essa, como posso falar, essa mesclagem, né? No fino, no grossinho da Chelsea. Então, eu acho que não só nesse, como acredito que em todos os trabalhos de dublagem, a gente tem uma referência maior ali que é o original, né? Que é aquilo, por mais que a gente possa botar um pouquinho da nossa personalidade, um tomzinho outro diferente, porque ninguém tem a voz igual a ninguém, mas é um registro que tem que ficar parecido ali. Então, isso foi a primeira coisa que eu me guiei. Sim. E o Ender foi tão legal que ele pediu para uma amiga dele, tinha algumas falas que eram muito rápidas da Chelsea, que tinham muitas quebras. E ele pediu para uma amiga dele, dubladora também, fazer pra eu não ouvir só em inglês, né? Sim. Porque às vezes você tá ouvindo em inglês, fala em português, te confunde um pouco quando você não tem muita prática. Então ele pediu alguns demos, assim, sabe? Então teve algumas frases que eu tive essa voz atrás que me ajudou muito. E o agudo eu não lembro, não sei quem é a dubladora que fez. Tati Keplemaia. E ela tinha um agudo que eu falei, meu Deus, eu nunca vou alcançar esse lugar. e realmente não alcancei, mas fiz de outro jeito, que ficou com a minha personalidade. Foi muito legal. Que legal. Eu tentei, é isso que a Gi falou, né? A gente sempre tem um original no nosso ouvido, então a gente tenta buscar o mais próximo possível. E eu quis buscar bem essa nuance dela, de ter essa coisa bem pra dentro, de estar sempre um pouco nervosa, um pouco aflitiva, né? Será que tá dando certo? Será que tá rolando? Então, o original ele foi fundamental para eu poder entender a personagem, né? Então, isso é uma troca muito legal da gente poder escutar o original, entender o que aquele ator criou, o que aquele ator fez e falar assim, legal, agora eu vou fazer a versão brasileira. Então, você vai deixar, obviamente, do jeito mais brasileiro possível, né? Mas você tem sempre o original ali te baseando e eu acho que como atriz é um prato cheio, a gente, de fato, prestar atenção em cada uma dos detalhes, o que ela me traz que eu posso fazer para ser igual, para ter a mesma linha que ela. É um trabalho muito legal. Que ótimo. E agora para vocês dois de novo. A Ruby, de certa forma, tem uma vida dupla entre a superfície e o mar. E se a gente for perceber, pode ser relacionada entre vocês como atrizes, como Agatha e Gil e Agatha, sem ser fora dos palcos. Vocês já passaram por alguma situação parecida com que a Ruby passou? Ou seria a mesma coisa ou totalmente diferente? Em quesito por exemplo, na superfície você tem
um convite de, assim, você precisa de um baile de formatura, mas no mar você tem uma outra amiga e tudo assim. Vocês já passaram por alguma situação assim? Não. Cara, eu tenho um problema que se chama sincericídio. Eu sou uma pessoa bem sincera, bem transparente. Eu acho que eu nunca conseguiria viver como a Ruby, que é se camuflando ali, né, pra tentar caber num lugar que ela não cabe, ou que ela não é. Então eu acho que esse tipo, por exemplo, eu sempre falo num Big Brother da vida. Eu realmente, na primeira semana, todo mundo já ia me conhecer bem. Porque não ia ter muito isso de criar um personagem, sabe? Eu acabo sendo muito adepta da transparência mesmo. Eu fico nervosa quando eu minto, sabe? Então eu acho que não, nunca, assim, o máximo que na minha carreira, como é uma coisa exposta, sei lá, já aconteceu de você ter um namorico que você não quer falar e você finge estar solteiro, sei lá, coisas pequenas assim, mas que não que te definam, sabe? Que não seja uma parte grande da sua vida. Acho que é mais, sei lá, eu sempre fui adepta de ser transparente. Eu também, acho que eu busco isso, né? Ser o mais transparente possível, ser o mais verdadeira possível, principalmente com as minhas amizades. Então é muito isso que ela falou, tipo, até que ponto você consegue esconder alguma coisa que seja muito importante. Então imagina, ela tem ali melhores amigos, pessoas que ela confia muito e ainda assim ela não conta o que ela tá passando. Sim. E eu acho que todo mundo, uma vez ou outra, acaba passando por isso, né? Pode não ser que você seja um monstro, um kraken gigante, mas, eu gosto daquele cara e eu não tenho coragem de falar, ou eu não tô bem com alguma coisa, algum assunto. Então acho que se parar pra pensar, todo mundo acaba tendo essas nuances de como que você é debaixo d'água e como que você é na vida real mesmo, né? Tá bom. Obrigada, gente. Eu sou uma sereia poderosa. Toque, toque! Não importa o desafio, um Kraken sempre responde ao chamado. Agora é tudo ou nada!